No Dica de 2 minutos de hoje eu vou ensinar pra vocês como que se corrige a voz de maneira simples. Vou mostrar meus 3 métodos que eu uso atualmente pra corrigir vozes nas minhas músicas. E no final eu vou fazer um desafio contigo. Eu refiz a música Pupila, da Ana Vitória com Vitor Clay. Como que eu vou dizer pra ela que E em cada parte eu quero que tu identifique qual método que eu utilizei pra afinar a minha voz, ou se eu não usei método algum. Beleza? Queria dizer que eu nunca mexi em Melodyne, eu sei que ele existe, eu nunca mexi no próprio Autotune, então a minha experiência são com esses modos aqui de corrigir voz, tá? Então bora pro vídeo. Relógio na tela! Então a maneira que a gente corrige uma voz no Ableton, sem precisar de nenhum plugin, é a seguinte forma que eu conheço. Tem como usar o efeito já pronto do Ableton chamado Tuner, né, que é o afinador, embora eu confie muito mais nos meus ouvidos do que no próprio afinador, tá? Porque esse afinador ele demora um pouquinho pra agir, então tipo, o áudio ele tem que ficar passando assim pelo sistema por alguns milissegundos antes de ele perceber o tom. Esse é um problema muitas vezes porque a gente quer corrigir só uma palavrinha e essa palavrinha não é extensa o suficiente para passar por esse afinador e nos avisar que tá desafinado. Por exemplo, só ele faz minha pupila, só ele faz minha... Quando eu falo ele, eu subo um pouquinho fora do tom, então vamos tentar corrigir isso ali. Primeiro a gente corta o espaço que a gente quer ajeitar, a gente seleciona aquele espaço, clica Ctrl mais Z, aí ele vai recortar. A gente abre as configurações desse áudio, ativa o modo Warp, muda o modo de distorção pro Complex Pro, né, que eu já falei em outros vídeos, que ele é bem útil. E aqui que tá o segredinho. Se a afinação a qual tu tá tratando for muito desafinada, é muito difícil de deixar ela parecer humana caso tu tente afinar ela, tá? Isso é pra qualquer método que tu use pra afinação, ele vai ficar um pouco robótico, porque ele vai usar algoritmos pra fazer essa transição aí. Então, se tua afinação for leve, a maneira que tem para afinar é a seguinte, olha. Ali embaixo do transpose existe o detune, ou detune. Ele afina de uma maneira bem pequena, digamos assim. Ele não chega nem a um semitom, é naquelas escalas menores que um semitom. Ele vai até 50 para cima e vai até menos 50 para baixo. Aí quando passou dessa unidade, desce um semitom, como você acabou de ver ali no transpose. Então, como a gente não tá trabalhando com o afinador do Ableton, abra seus ouvidos e vamos ver como que a gente consegue afinar essa voz aqui. Só ele faz minha... Ele faz, só ele faz, Tá um pouquinho pra cima, como eu falei, eu vou puxar pra baixo ali no detune. só ele faz minha... Muito cuidado que esse método pode gerar alguns cliques bem no cortezinho que tu fez ali. Então tu vai ter que fazer alguma transição suave para que esses cliques não apareçam. No caso, olha só como é que faz. Só ele faz minha... Ouviu o clique ali no final? É algo nesse sentido aqui, né? Tu tem que experimentar com isso, às vezes fica feio, às vezes fica legal, então... Só ele faz minha... Ele faz minha... Só ele faz minha... Só ele faz minha pu... Só ele faz minha pu... Ele faz... Só ele faz minha pupila. Acho que deu, acho que ficou bem bom, até fiquei até surpreso com isso. Olha como tava antes e olha como ficou agora. Só ele faz minha pupila. Só ele faz minha pupila. E é assim que se corrige voz no Ableton, direto ali no próprio software, sem nenhum plugin externo, tá? Esse é possivelmente o método mais natural que eu conheço. Se tu fizer bem feito, sem dúvida tem como criar um resultado muito bom aqui. Então, o segundo método é um método mais robotizado, não tem como gerar resultados tão naturais. A minha experiência não tenho conseguido, pelo menos, que é a partir de um plugin gratuito, tem pra vocês baixarem, uma versão gratuita, que é o Auburn Sounds Gradient. E essa é uma maneira bem rápida de tu afinar teus vocais, até pra, por exemplo, tu gravou uma guia, quer trabalhar com aquela guia, com aquele vocal da guia, só que o vocal tá muito feio, tá meio desafinado, ninguém afinou ainda. Então tu só joga aqui o Auburn e quando vê, tudo fica mais bonito. Esse é o meu uso, pelo menos. Não tenho utilizado em músicas com essas configurações aqui, mas eu vou mostrar pra vocês um pouco de como funciona. A versão free não deixa a gente mexer em todas as possibilidades do plugin, mas dá pra fazer bastante coisa legal aqui, olha só. Digamos que eu queira ativar o máximo da correção de voz aqui, deixando o mais robótico possível, ele ficaria mais ou menos assim. Ficou difícil de viver, eu fico aqui imaginando coisas com você. Esse ainda é um plugin útil, tá? Porque tu não precisa utilizar ele ao máximo em tudo, caso tu não queira esse resultado robótico. Por exemplo, se tu aumentar um pouquinho a inertia ali, aumentar um pouquinho do smooth, deixar mais suave, diminuir um pouco da correção, eu geralmente trabalho com 60%, 70%, ele já fica mais natural, não é tão natural, mas fica um pouco melhor. Ficou difícil de viver, eu fico aqui imaginando coisas com você. Vou diminuir um pouquinho mais ali a correction. Eu te conheci, ficou difícil de viver. Então, não ficou ruim, né? Dá pra usar em algum nível ali, mas com muito cuidado, porque dá pra estragar bem facilmente os teus vocais se tu usar isso em excesso, tá? Eu já tinha ajustado os tons que eu queria que a minha voz fosse. Isso aqui tu pode ajustar clicando naquele tecladinho que tem ali embaixo. Você deixar todos ativados e ele vai em qualquer tom que ele acha que minha voz se encaixe. Então isso não é muito bom, tu tem que saber
em quais tons tua voz tá indo. O nosso som é parecido, será que isso é obra do destino? E aí talvez ele se perca um pouco, tá? Então por isso tem que dar esse norte pra ele. Eu não tenho muito conhecimento sobre a teoria musical, sobre quais acordes que eu tô cantando, então eu vou só de ouvido mesmo e é assim que funciona a minha vida. No caso, tu puxa aquele knob ali da esquerda de pitch shift pra cima, 12 semitons, ou seja, 1/8, olha como é que fica. Eu te conheci, ficou difícil de viver. Poderia fazer isso numa segunda voz, por exemplo, pra fazer uns backing vocals, fica um resultado bem legal. Ó, um exemplo para ti, eu fiz isso aqui antes, olha só. Eu te conheci, ficou difícil de viver. Eu ajeitei os tons que eu queria que a minha segunda voz fosse e aí criei esse backing vocal artificial. Fica aí a dica. Então, para esse último método, não é no Ableton, esquece o Ableton, é no FL Studio. E é um método até que básico, mas ainda funciona pra mim e eu vou continuar usando porque ele funciona. Que tu faz o seguinte, tu coloca os teus vocais lá no programa, clica botão direito em cima do teu áudio e vai em Pitch Correct Sample. O que isso vai fazer? Isso vai abrir o plugin nativo do FL Studio, que é o New Tone, que permite que tu altere os tons que o vocal alcança pra cima e pra baixo de uma maneira bem intuitiva. Como que funciona? Ao meu conhecimento, especialistas recomendam que a gente vá tom por tom e clique botão direito em cada um dos tons para que vá consertando ele, puxando por algum tom pra cima ou pra baixo. Assim, ó, clicou, puf, ele vai pro tom que ele acha que tá mais certo. Porém, existe uma maneira mais rápida de fazer isso fica um pouco mais robótica, eu admito, que é só tu girando lá pra cima, ele vai centralizar todos os tons de acordo com o que ele ouve, de acordo com o que ele acha que é certo. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro? Tu pode ainda tirar toda a variação, aí vai ficar um negócio extremamente liso, olha como é que fica. E eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro. Só muito cuidado que esse processo automático muitas vezes leva ao erro, olha só. Agora eu penso o dia inteiro. Aqui ele foi no ponto errado, então a gente vai ter que ir lá e arrastar pra baixo. Agora eu penso o dia inteiro. Então, muito cuidado com isso. É uma maneira de deixar a voz robótica, mas robótica num ponto que a gente não tem tanto interesse assim. A não ser que seja o teu propósito. Se o teu propósito for deixar robótico, aí vai com tudo, bota a cara nisso. Um detalhe desse método de afinação é que tu tem que ter muito cuidado com os S's. Porque os S's ele afina como se fosse uma nota aguda, então ele vai ficar muito robótico se tu não tirar da tua música. Então, o que eu faço? Depois que eu afino a minha voz pelo FL Studio, eu volto pro Ableton e eu substituo esses S's com a versão original da minha voz. Ou seja, o S ao invés de ficar assim, Como? todo cagado, Como? a gente tem que deixar mais natural possível, se for esse o nosso objetivo. Mas a questão é, será que você consegue reconhecer quando eu utilizei cada um destes métodos? Preparei um desafio pra ti então, agora eu vou passar essa música do início ao fim, e minha voz foi afinada de diferentes métodos em diferentes partes, e eu quero que tu escute e tente acertar. Depois comenta se tu acertou tudo, se não acertou tá tudo certo, a gente tá aqui pra aprender, tamo tudo na mesma, então boa sorte. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. Agora eu penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas com você. Viu? O nosso som é parecido, será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo, até combino. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. Agora eu penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Faz de conta que eu te conheço bem. Quero algum atalho pra te convencer que a gente se combina, só você não vê. Mas eu vejo, ensaio no espelho pra tentar ligar. Invento mil acasos pra te esbarrar por aí. Não sei o que eu faço, eu quero mais de ti. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. Agora eu penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar.
precisa nem desconfiar. E eu quero dizer pra ela que eu amo o seu jeito, que o seu óculos é maneiro, que ela faz minha pupila dilatar. E aí, como é que tu foi? Foi meio complicadinho, mais ou menos. Um pouquinho difícil, né? São mudanças, né, bem sutis. Mas a minha intenção foi justamente dificultar pra vocês, tentar deixar o menos robótico possível, mas ainda assim afinado, pra provar que com qualquer uma dessas ferramentas a gente consegue algum resultado. Então qualquer um desses 3 métodos são utilizáveis, tá? Quero deixar meu muito obrigado ao Matheus Dorber, que ele gravou as guitarras dessa música e ficou assim, ó, lindíssimas. Parabéns, Matheus, muito obrigado. Confiram a última música dele, que eu vou deixar o cardzinho aqui. E é isso, espero que você esteja tendo uma semana muito boa e a gente se vê na próxima. Tchau.